8. O politicamente correto. A patrulha ideológica do diabo. Países comunistas exercem um controle estrito sobre a fala e o pensamento. No entanto, desde a década de 80, outra forma de controle da fala e do pensamento surgiu no Ocidente. Patrulhas ideológicas usam a bandeira do politicamente correto para atacar a mídia, a sociedade e o sistema educacional, usando slogans e críticas em massa para restringir a fala e o pensamento. Embora muitos já tenham sentido o poder maligno de seu controle, não perceberam suas origens ideológicas. Termos como politicamente correto, progresso e solidariedade, há muito são usados por partidos comunistas. Seu significado superficial se refere a evitar o uso de linguagem discriminatória contra minorias, mulheres, deficientes e outros. Por exemplo, com negros sendo chamados de afro-americanos, índios sendo chamados de nativo-americanos, imigrantes ilegais sendo chamados de trabalhadores sem documentos e assim por diante. No entanto, a implicação oculta por trás do politicamente correto é a classificação de indivíduos em grupos correspondentemente ao seu status de vítima. Os mais oprimidos, neste raciocínio, devem, portanto, receber maior respeito e cortesia. Este julgamento, proferido exclusivamente a partir da identidade de um indivíduo desconsiderando suas condutas e talento pessoal, é a base do que chama-se política de identidade. Essa forma de pensar é extremamente popular nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. De acordo com essa lógica, lésbicas negras que são oprimidas por sua raça, sexo e preferência sexual ocupam a vanguarda da vitimização. No outro extremo, homens brancos heterossexuais são considerados os mais privilegiados e, pela lógica da política do vitimismo, devem estar na base da cadeia. Esse tipo de classificação é idêntico ao que ocorre em países comunistas, onde indivíduos foram classificados em, citando, 5 categorias vermelhas ou 5 categorias negras, segundo sua riqueza e status antes da Revolução. O Partido Comunista Chinês eliminou e oprimiu proprietários de terra e capitalistas devido ao seu status de classe, entre aspas, errado. Atacou os intelectuais como a repulsiva nona classe e proclamou que os pobres são os mais espertos, os nobres os mais idiotas. Por razões históricas complexas, inclusive por motivos individuais e sociais, alguns grupos têm uma posição política e socioeconômica inferior, que não pode ser simplesmente explicada como opressão. Mas o politicamente correto estabelece um limite artificial na mente das pessoas. Ele estrutura um código de moralidade extremo, ou você está conosco ou está contra nós, no qual aderir ao politicamente correto é considerado moral, enquanto aqueles que discordam são acusados de serem racistas, machistas, homofóbicos, islamofóbicos e assim por diante. Universidades, que deveriam promover uma cultura de livre expressão, tornaram-se prisões para a mente. O mundo está silenciado e incapaz de lutar aberta e sinceramente quanto a uma série de questões na política, na economia e na cultura. Em nome do politicamente correto, algumas organizações trabalham para empurrar ainda mais a religião tradicional para fora da esfera pública. Além disso, alguns países expandiram a definição de discurso de ódio e implementaram essa definição expandida em sua lei. Assim, usando a lei para forçar escolas, mídias e empresas virtuais a se conformar. Este é um passo em direção às mesmas restrições à expressão encontradas em regimes comunistas. Após a eleição presidencial americana de 2016, a polarização aprofundou-se nos Estados Unidos. Protestos irromperam em cidades-chave e violações da liberdade de expressão passaram a ocorrer com maior frequência. Em setembro de 2017, uma aparição do autor conservador Ben Shapiro, que havia sido convidado para discursar na Universidade da Califórnia em Berkeley, foi arruinada devido às ameaças de violência da Antifa. A polícia de Berkeley foi mobilizada e enviou 3 helicópteros. As despesas com segurança foram estimadas em mais de $600 mil. Um repórter perguntou a um jovem manifestante estudantil: "E quanto à primeira emenda?", ao que o aluno respondeu que não era mais um documento relevante. Ironicamente, um evento marcante que pontuou o início do movimento estudantil em 1964 foi uma luta por liberdade de expressão em Berkeley. Hoje em dia, a esquerda usa de seu direito à livre expressão em suas tentativas de privar outros de uma plataforma legítima para suas próprias vozes. Em março de 2017, o cientista social americano Charles Murray foi convidado a discursar na faculdade de Middlebury, em Vermont. Durante sua estadia lá, ele foi agredido fisicamente e um professor da faculdade que o acompanhava ficou ferido.
Em março de 2018, a professora titular Amy Wax, da Escola de Direito da Universidade da Pensilvânia, foi dispensada de algumas funções de ensino após a publicação de um artigo politicamente incorreto. Outras organizações, agindo sob a bandeira de oposição ao discurso de ódio, rotularam grupos conservadores comuns como grupos de ódio. Além disso, houve casos de autores e acadêmicos conservadores sendo ameaçados por discursar em ou comparecer a eventos diversos. A interferência à liberdade de expressão pela esquerda não integra o debate normal entre pessoas com ideias diferentes. Ao invés, se trata do espectro do comunismo, usando pessoas mal intencionadas, provocando-as para obscurecer a verdade e suprimir vozes justas ou ao menos normais. O politicamente correto, em essência, diria respeito à substituição de padrões políticos e morais, entre aspas, desviantes por padrões, entre aspas, justos. É a patrulha ideológica do diabo. (9) A disseminação do socialismo na Europa. A Internacional Socialista cresceu a partir da Segunda Internacional, fundada por Engels em 1889. Quando a Segunda Internacional foi estabelecida, existiam mais de 100 partidos políticos mundo afora enraizados no marxismo. Destes, 66 eram partidos governantes que aderiram ao socialismo em seus respectivos países. O nome Internacional Socialista originou-se em 1951, após a Segunda Guerra Mundial, e a organização consistia em partidos social-democratas de todo o planeta. Há partidos socialistas descendentes da Segunda Internacional por todo o lugar na Europa, com muitos deles até ascendendo ao poder. Os primeiros socialistas incluíam Lenin, que encorajava a revolução violenta, e pessoas como Karl Johann Kautsky e Edward Bernstein, que promoviam uma reforma progressiva. Dentro da Internacional Socialista, a democracia socialista e o socialismo democrático são quase idênticos. Ambos promovem a ideia de que o socialismo é o novo sistema que substituirá o capitalismo. Atualmente, a Internacional Socialista consiste em mais de 160 organizações e membros. É a maior organização política internacional do mundo. O Partido Socialista Europeu, ativo no Parlamento Europeu, é também um aliado da Internacional Socialista. Seus membros são os partidos social-democratas da União Europeia e de países vizinhos. Foi estabelecido em 1992 e seus membros podem ser encontrados na maioria das principais organizações europeias, incluindo o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. Atualmente, o Partido Socialista Europeu tem 32 partidos membros, de 25 países da União Europeia e da Noruega, bem como 8 membros adjuntos e 5 observadores, totalizando 45 partidos políticos. Ele atua em uma imensa gama de atividades. Seus principais objetivos, como dito pelo próprio Partido Socialista Europeu, são fortalecer o movimento socialista e social-democrata na União Europeia e em toda a Europa, e desenvolver uma cooperação estreita entre partidos membros, grupos parlamentares e assim por diante. Essencialmente, trabalha para promover vigorosamente a causa socialista. O Partido Social Democrata Sueco, o partido governante na Suécia, afirma abertamente que usa o marxismo como seu guia teórico. Durante as várias décadas de seu governo, promoveu as ideologias socialistas de igualdade e bem-estar social. Retratos de Marx e Engels até decoram as instalações do partido. Os princípios norteadores do Partido Trabalhista do Reino Unido baseiam-se no socialismo fabiano. Conforme discutido anteriormente, o socialismo fabiano é simplesmente outra versão do marxismo, que enfatiza o uso de métodos graduais para efetuar a transição do socialismo para o comunismo. Também defende altos impostos, altos auxílios sociais e outras ideias socialistas. O Partido Trabalhista governou a Inglaterra diversas vezes nas últimas décadas e sempre promoveu ideias socialistas fabianas. O Partido Comunista Britânico também tem sido muito ativo na tentativa de influenciar a política britânica, tendo até mesmo seu próprio jornal, o The Morning Star. O partido foi estabelecido em 1920 e, durante seu auge, elegeu membros para o parlamento inglês. No início das recentes eleições da Inglaterra, o Partido Comunista Britânico repentinamente anunciou que pretendia apoiar o principal político de esquerda do Partido Trabalhista. Um membro importante do Partido Trabalhista passou 40 anos promovendo o socialismo e a nacionalização de bens.
Em setembro de 2015, ele se tornou o líder do Partido Trabalhista, com uma vantagem esmagadora de 60%. Quando um repórter da BBC perguntou suas opiniões sobre Marx, ele elogiou Marx como um grande economista e, citando-o, como uma figura fascinante que observou muito e com quem podemos aprender muito. O Partido Socialista é o maior partido político de centro-esquerda da França e um membro da Internacional Socialista e do Partido dos Socialistas Europeus. Seu candidato presidencial foi eleito para liderar o país em 2012. O veterano comunista italiano Antonio Gramsci não apenas fundou o Partido Comunista da Itália em 1921, mas também atuou como seu secretário-geral. Até a década de 1990, o Partido Comunista da Itália era muito ativo, mantendo por muito tempo sua posição como o segundo maior partido político do país. Em 1991, o partido foi renomeado como o Partido Democrata da Esquerda. A Alemanha não é exceção, é a terra natal de Marx e Engels e o lar da influente Escola de Frankfurt, outra expressão do marxismo. Outros países europeus como a Espanha e Portugal têm partidos políticos comunistas ativos com influência significativa. Toda a Europa, e não somente os países da Europa Oriental, é dominada pelo comunismo. Os países não comunistas no norte da Europa, no sul da Europa e na Europa Ocidental estão todos promovendo e abrigando, intencionalmente ou não, ideologias e políticas comunistas. Dizer que a Europa está nas mãos do inimigo não é um exagero. Por que caímos nos truques do diabo? O sociólogo americano Paul Hollander, em seu livro Political Pilgrims, contou as histórias de muitos jovens intelectuais apaixonados pelo comunismo que viajaram para a União Soviética, a China maoísta e para Cuba. Enquanto abusos estarrecedores estavam em curso, nada disso foi, em absoluto, mostrado a esses jovens peregrinos políticos, e ao retornar aos seus países, eles entusiasticamente escreveram livros glorificando políticas socialistas. A ideologia comunista é uma ideologia do diabo, e com o passar do tempo, as pessoas observaram cada vez mais claramente que, onde quer que o comunismo vá, acompanham-lhe a violência, a mentira, a guerra, a fome e a ditadura. A questão é, por que há ainda tantas pessoas que, sinceramente, ajudam o diabo a espalhar suas mentiras, até mesmo tornando-se suas obedientes ferramentas? Nos Estados Unidos, por exemplo, pessoas em diferentes épocas foram atraídas pelo comunismo por diferentes motivos. Os primeiros membros do Partido Comunista dos Estados Unidos eram imigrantes. Sua situação econômica era ruim e lhes era difícil integrar-se à comunidade. Assim, se juntaram ao partido principalmente devido a influências de suas terras natais, comumente a Rússia e países do leste europeu. Após a Grande Depressão, a influência do marxismo no Ocidente aumentou drasticamente e quase toda a classe intelectual no hemisfério começou um alinhamento à esquerda. Muitos intelectuais foram visitar a União Soviética e, depois de retornar, fizeram discursos e escreveram livros promovendo a ideologia comunista. Os envolvidos incluíam vários pensadores influentes, escritores, artistas e repórteres. A geração Baby Boomer entrou nas universidades durante a década de 60, crescendo na afluência do pós-guerra. Entretanto, ainda assim foram enganados por ideologias de inflexão comunista para assumir outras posições contraculturais na forma de protestos pacifistas, do feminismo e assim por diante. A geração seguinte de estudantes foi ensinada tendo material de tendência esquerdista diretamente em seus livros didáticos, porque seus professores eram os titulares radicais. Assim, a longa marcha através das instituições pelo comunismo foi finalmente exitosa, iniciando um ciclo destinado a se reproduzir e a se perpetuar para sempre. Em um livro dedicado a expor o comunismo, Masters of Deceit, o ex-diretor do FBI, J. Edgar Hoover, cujo mandato durou 37 anos, classificou os ativistas comunistas em 5 grupos: membros declarados do partido, membros clandestinos do partido, companheiros de viagem, oportunistas, aqueles que apoiam o partido por interesse próprio, e idiotas. Na realidade, existem muito poucos ativistas comunistas extremamente malignos e fervorosos. O caso é muito mais que a maioria dos membros do Partido Comunista foi simplesmente enganada. O jornalista americano John Silas Reed e Edgar Snow desempenharam papéis importantes na promoção da ideologia comunista por todo o mundo. Com o livro de Reed, 10 Dias que Abalaram o Mundo, e o de Snow, Red Star over China, Reed é um dos 3 americanos enterrados na necrópole da muralha do Kremlin, o que significa que ele próprio era um ativista comunista. Sua descrição da Revolução de Outubro não era um relato objetivo dos eventos reais,
mas propaganda política cuidadosamente elaborada. Snow era um companheiro de viagem do comunismo. Em 1936, as orientações para entrevistas que ele forneceu a um membro do PCC abordavam diversos assuntos, incluindo diplomacia, defesa contra invasões inimigas, opiniões sobre tratados desiguais, investimento estrangeiro, opiniões sobre os nazistas, nacional-socialistas e mais. Posteriormente, Mao Tse-tung se reuniu com Snow em uma caverna em Xianbei, a parte norte da província de Shanxi, para responder perguntas de forma a criar uma boa impressão do PCC. O jovem e ingênuo Snow foi usado como ferramenta pelo ardiloso PCC para divulgar suas mentiras cuidadosamente elaboradas mundo afora. Yuri Bezmenov, um ex-espião da KGB, contou sua experiência recebendo, entre aspas, amigos estrangeiros, enquanto trabalhava como espião. Sua programação era parcialmente arranjada pelo Serviço de Inteligência Estrangeira da Federação Russa. Suas visitas a igrejas, escolas, hospitais, jardins de infância, fábricas e muito mais eram pré-arranjadas. Os envolvidos eram comunistas ou gente politicamente confiável e passavam por um treinamento para garantir que manteriam uma só narrativa. Ele citou como exemplo a época em que a Look, uma grande revista americana dos anos 60, enviou jornalistas para a União Soviética e acabou publicando materiais preparados pelas forças de segurança soviéticas, incluindo fotos e texto impresso. Assim, propaganda soviética foi divulgada ao público sob o nome de uma revista estadunidense, enganando os americanos. Bezmenov disse que muitos jornalistas, atores e atletas famosos podem ser desculpados por não enxergar a realidade ao visitar a União Soviética, mas que o comportamento de muitos políticos ocidentais era imperdoável. Eles inventaram mentiras e buscaram cooperar com os comunistas soviéticos por sua própria reputação e lucro, ele disse, chamando-os de moralmente corruptos. No livro Você Pode Confiar nos Comunistas, Eles São Comunistas Mesmo?, o Dr. Fred Schwartz analisou por que alguns jovens de famílias ricas passavam a gostar do comunismo. Ele listou 4 motivos. Primeiro, desencanto com o capitalismo. Segundo, a crença em uma filosofia de vida materialista. Terceiro, arrogância intelectual. Quarto, uma carência religiosa não suprida. A arrogância intelectual refere-se à experiência de jovens com idades entre 18 e 20 anos, que são facilmente vitimados por propaganda comunista, devido à sua compreensão parcial da história, seu ressentimento anti-autoritário e seu desejo de se rebelar contra a tradição, a autoridade e a cultura étnica em que cresceram. A carência religiosa não suprida refere-se ao fato de que possuem certo impulso religioso dentro de si, motivando-os a transcender. No entanto, o ateísmo e a teoria da evolução, instilados por sua educação, os tornam incapazes de obter satisfação nas religiões tradicionais. A fantasia comunista de libertar a humanidade tira proveito dessa necessidade humana latente e atua como sua religião substituta. Intelectuais tendiam a ser enganados por suas ideologias radicais. Tal fenômeno chamou a atenção de pesquisadores. Em seu livro O Ópio dos Intelectuais, o filósofo e sociólogo francês Raymond Aron apontou que, por um lado, os intelectuais do século XX criticavam gravemente o sistema político tradicional, enquanto, por outro lado, toleravam generosamente ou até mesmo fingiam ignorância quanto a ditaduras e massacres em estados comunistas. Ele entendia os intelectuais de esquerda que transformavam sua ideologia em uma religião secular como hipócritas, arbitrários e fanáticos. Em seu livro Os Intelectuais, de Marx e Tolstói a Sartre e Chomsky, Paul Johnson, um historiador britânico, analisou as vidas e visões políticas radicais de Rousseau e de uma série de intelectuais posteriores. Ele observou que compartilhavam a fraqueza fatal da arrogância e do egocentrismo. Em seu livro Os Intelectuais e a Sociedade, o acadêmico americano Thomas Sowell também retratou extensivamente a extraordinária arrogância desses intelectuais. Desde a década de 60, o comunismo deflagrou uma invasão em grande escala da educação americana. Pior ainda, muitos jovens, bombardeados pela mídia de esquerda e expostos a uma educação precária, tornam-se imersos em televisão, jogos de computador, internet e redes sociais. São transformados em flocos de neve, pessoas que carecem de conhecimento, perspectiva global, senso de responsabilidade, sentido histórico e capacidade de enfrentar desafios. Com ideologias comunistas ou derivadas do comunismo instiladas em si, pela geração de seus pais,
eles se tornam doutrinados e, doravante, usam de uma estrutura distorcida para avaliar os novos fatos que veem e ouvem. Ou seja, mentiras comunistas formaram um filtro em torno deles, impedindo-os de ter uma visão clara da realidade. Para enganar as pessoas, o demônio explorou amplamente as fraquezas humanas da estupidez, da ignorância, do egoísmo, da ganância e da ingenuidade. Simultaneamente, tirou vantagem do idealismo e das fantasias românticas de uma bela vida. Isso é o mais triste. O comunismo é uma ideologia demoníaca que não pertence a qualquer cultura tradicional da sociedade humana. Dado que visa aviltar contra a natureza da humanidade, jamais pode ser espontaneamente desenvolvida pelo homem. É, ao invés, necessário que seja imposta e instilada a partir do exterior. Sob a influência do ateísmo e do materialismo, a academia e a educação contemporâneas abandonaram a fé nos deuses. A fé cega na ciência e a adoração da assim chamada razão humana possibilitam que as pessoas sejam escravizadas por essa ideologia demoníaca.